Graça e paz, amada mulher que nos acompanha nesta hora. Eu sou Cíntia Rios, estou falando daqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. Nossa temperatura está ótima, super agradável. E gostaria de, desde já, oferecer todas essas flores do nosso jardim para você. Você que nos acompanha há quase 3 anos seguidos, semanalmente. Você que está chegando agora. Você, mulher cristã, você que ainda não é cristã, mas que tem nos acompanhado, tem ouvido sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus, isso é muito bom e você também é muito bem-vinda aqui no nosso meio. Você que não é mulher, mas que é homem, que já tem nos acompanhado também, juntamente com sua esposa, receba o nosso abracinho. A sua presença também muito nos alegra. E hoje, antes da gente iniciar, eu tenho alguns convites mais que especiais para você. Veja bem. Primeiro deles, próximo mês nós comemoramos o Dia da Bíblia. Você já parou para pensar a riqueza que será, não apenas você, mas também você, ler a Bíblia inteira em um ano? Talvez você diga assim, como eu ouvi essa semana de uma amiga minha: Cíntia, eu sou cristã há muito tempo, mas eu nunca li a Bíblia inteira em um ano. Então você agora tem essa oportunidade. Por quê? Porque foi lançada a Caminhada Bíblica, a Bíblia com a Caminhada Bíblica, pelo nosso pastor reverendo Dr. Daniel Alves, onde você tem um incentivo, uma explicação de cada capítulo da Bíblia com uma mensagem cristocêntrica. Então você vai iniciar o ano, que já se aproxima, com o melhor de todos os objetivos, meta ou desafio. Qual é? Crescer na vida espiritual. E não há crescimento na vida espiritual sem um dos meios de graça, que é a leitura, a meditação das Escrituras. Então você não pode começar o próximo ano com a sua agenda sem ter essa meta, sem ter esse desafio. Mas eu gostaria que você não fosse apenas você para fazer esse desafio. Eu gostaria que você fosse uma mediadora, você pudesse repassar, você pudesse me ajudar, fazendo chegar essa Bíblia até a sua igreja. Converse com o seu pastor, diga: pastor, tem um desafio aí para o senhor. Já pensou a igreja inteira, lendo a Bíblia inteira durante cada dia e o ano todo? Já parou para pensar que grande bênção será? Certamente vai ser uma igreja que vai crescer muito espiritualmente. Vai se utilizar desse meio de graça. Eu cresço espiritualmente, você cresce e todos nós crescemos para que possamos nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. Se você ainda não tem, faça o contato e não deixe de presentear, dar o melhor de todos os presentes para seu amigo, para um familiar seu, que dizia que não lia a Bíblia porque não entendia. Agora essa pessoa vai ter a explicação de cada capítulo, desde Gênesis 1 até o Apocalipse. Cada dia, lendo mais ou menos 3 capítulos por dia, no final do ano, todos nós teremos lido a Bíblia inteira. Fica aqui o desafio, faça o seu contato pelo telefone 051 9 8111 9571. Você não vai se arrepender e eu não tenho dúvida de que esse será o melhor presente para a sua vida, para a sua SAF, para a sua igreja, para os seus filhos, porque você poderá utilizar para o retorno ao culto doméstico, também para o seu amigo que ainda não é cristão, amigo ou parente, porque assim você vai ser um instrumento de Deus para poder proporcionar o melhor de todos os presentes, que é a Bíblia com a Caminhada Bíblica. Faça contato mais uma vez pelo telefone 051 98111 9571. Deixa um recadinho no WhatsApp que logo nós retornaremos para você. E um outro convite para você se organizar com bastante tempo hábil, é o encontro de casais que nós teremos na Serra Gaúcha no próximo ano, 2024, último final de semana de setembro de 2024, preço maravilhoso, incluindo um final de semana no hotel, incluso as diárias, todas as refeições com temas específicos para casais. E não apenas isso, você também terá um tempo de lazer, você poderá conhecer a cidade, você poderá dar uma passeadinha nas fábricas de chocolate. A Serra Gaúcha, ela é simplesmente linda
e você vai crescer espiritualmente, vai ter seu tempo de lazer, vai poder tirar esse finalzinho de semana com a sua família. Afinal de contas, casamento não vem pronto, ele é construído e todo casamento precisa de manutenção. Esse trabalho não é para você pensar, ai, Cíntia, mas eu estou bem no meu casamento, eu não preciso. Não, não busque ajuda simplesmente quando as coisas não têm mais jeito. Casamento é manutenção, nós precisamos investir em nosso casamento. Então teremos palestras e você é o nosso convidado especialíssimo. Se organiza financeiramente porque ainda dá para dividir para várias vezes. Se você estiver interessado, forma a sua caravana, anima aí o pessoal do seu estado e vem estar conosco no último final de semana de setembro aqui na Serra Gaúcha. Contato para maiores informações 051 981 11 9571. Nós aguardamos por você. Falando em caminhada bíblica, como falamos há pouquinho, eu gostaria de compartilhar na nossa devocional, antes da gente adentrar na nossa série, no nosso estudo, uma pequena porção da caminhada bíblica de hoje. Para você que já tem, muitos de vocês aí no chat já tem essa maravilha diariamente, não é? Sabe que hoje nós leremos, ou para você que já leu, né? 1 Coríntios 11 a 13. Então eu gostaria de pegar a porção da caminhada bíblica do capítulo 13 para compartilhar contigo. Nos diz assim: Paulo faz uma pausa em sua argumentação sobre o uso dos dons, que continuará no capítulo 14, para apresentar à igreja o caminho excelente que estava faltando: o amor. Não adianta fazer as coisas sem amor. Por mais louváveis que elas sejam, as descrições do amor fraternal precisam estar presentes nos relacionamentos dos cristãos. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. A maturidade espiritual não está na ostentação de dons, mas na demonstração de amor singelo e verdadeiro. Tudo vai passar, mas o amor permanece para sempre. Cristo não nos deu dons e talentos para escondermos, para nos exibirmos ou servirmos a nós mesmos. Ele nos deu para edificarmos a sua igreja. Os dons são como os andaimes de uma construção. Não devem chamar atenção para si. Servem apenas para a edificação do prédio. Depois que o prédio estiver pronto, não precisará mais dos andaimes. Todos os dons têm o seu tempo determinado de uso, mas o amor jamais expira a validade. Portanto, demonstre amor fraternal aos seus semelhantes através de suas ações e edifique o prédio, que é a igreja, revelando a sua maturidade espiritual. Fica aqui então a porção da caminhada bíblica de hoje, de um dos 3 capítulos que nós já fizemos a leitura, para que você seja edificado, para que o nome do Senhor seja engrandecido e para que o nosso coração seja aquecido com as verdades do Senhor. Vamos lá então para o nosso tema, a nossa palestra, o nosso estudo, alguns dizem o nosso programa, não é? Vamos lá que a gente vai ter um tempo precioso aqui, aprendendo, sendo desafiado pela palavra de Deus. Bom, a nossa série, a série que nós iniciamos a semana passada, chama-se Ídolos do Coração. A nossa série a cada semana nós vamos tratar de algum tema. O tema de hoje chama-se Coração Dividido, e eu já começo fazendo uma pergunta: como é que anda o seu coração? Quais são os amores que você tem guardado ou que você tem alimentado no seu coração?
Mas é importante eu informar para vocês que o fundamento das nossas palestras aqui no programa da Tarde das Mulheres é a fé reformada. E quando eu falo em fé reformada, nada mais é do que a fé bíblica. Então nós estudamos aqui preceitos bíblicos, compartilhamos com mulheres, é o nosso público-alvo, mas os preceitos servem para qualquer faixa etária, né? E qualquer gênero também. E o nosso intuito é que nós sejamos desafiados pela palavra de Deus, que nós possamos crescer através dos meios de graça, dentre eles a palavra de Deus, a caminhada bíblica, a vida de oração, o confronto com as Escrituras, porque ela faz isso, né? Ela lê o nosso coração e ela nos desafia a vivermos de uma forma diferente, conforme os padrões e os ditames bíblicos. E no estudo de hoje, eu devo dizer para você que ela está bem ancorada mesmo nos 10 mandamentos, de forma mais específica no primeiro mandamento. E aí eu começo perguntando para você, você que talvez já tenha tanto tempo de caminhada com Deus, você que talvez já tenha tanto tempo de jornada cristã, eu gostaria de perguntar para você, você sabe quais são os 10 mandamentos? Será que você consegue citar aqui de cor? Vamos tentar juntinhas, ver como é que está aí o nosso conhecimento bíblico? Vamos lá? Nosso estudo de hoje está ancorado nos 10 mandamentos. Mais especificamente nós trataremos do primeiro, mas eu gostaria que nós relembrássemos os 10 mandamentos. Vamos ver se a gente consegue? Vamos lá? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento que tem promessa, né? Para que se prolongue os teus dias de vida na terra. Depois, os 3 curtinhos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Aqui estão os 10 mandamentos, a lei de Deus, os mandamentos que o Senhor deixou para nós. Olha que interessante, os 10 dedinhos da mão, talvez didaticamente sirva para você se lembrar que cada um desses representa um dos mandamentos e que o resumo deles a gente aclopa em 2. Amar ao Senhor sobre todas as coisas, que se refere aos 4 primeiros mandamentos, e amar ao próximo como a si mesmo, quando a gente relembra os 6 últimos mandamentos. Se nós não lembrarmos nem mesmo os 10 mandamentos, como nós colocaremos em prática? Muitas vezes nós nos debruçamos diante de tanta coisa que a gente acha que sabe, que no final das contas a gente esquece muitas vezes daquilo que é mais importante. Jesus fez uma pergunta muito interessante a Pedro, se encontra lá no livro de João, capítulo 21, versículo 15, quando ele diz assim, eu vou abrir o texto aí, você aguarda só um pouquinho, por gentileza. João 21, 15. Jesus perguntou a Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus então lhe disse, apacenta os meus cordeiros. O Senhor voltou os olhos, certamente cheio de amor, também para uma outra serva dele, nas Escrituras, que andava muito inquieta, muito agitada, talvez como você está me ouvindo agora, agoniada, aflita, afobada, dependendo do seu estado, todas essas palavras são sinônimos. E perguntou, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42. Marta, Marta,
Lembra da história de Maria e Marta, as duas irmãs? Estás ansiosa, estás inquieta e preocupada com muitas coisas, mas uma só te basta. Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte, e esta jamais lhe será tirada. Você já parou para pensar se há lógica, se faz sentido você ter Jesus na sua casa, dentro da sua casa, assim como Marta e Maria estavam tendo esse privilégio? E você está totalmente preocupada com coisas supérfluas, ao invés de se preocupar com a essência? Quantas vezes nós condenamos Marta, mas quantas vezes nós agimos como ela? Quantas vezes o Senhor nos dá a graça de nós termos em nossa igreja, dentro do nosso lar, sermões, estudos, palestras, e a gente anda entulhado com tantas outras coisas, que a gente não escolhe a melhor parte. Talvez você esteja até fazendo, praticando, exercitando trabalhos para o Senhor, mas a melhor parte você esqueceu. Seu coração encontra-se dividido. Por algum motivo, servir de forma prática parece ser mais fácil e mais gratificante do que se sentar aos pés do Senhor para ouvi-lo. E eu já começo fazendo uma pergunta para você: que tipo de mulher você é? Se você é uma mulher cristã, você tem interesse em ouvir a palavra de Deus? Você anseia em ouvir a voz de Deus? Você para todos os dias para fazer a sua caminhada com Deus? Será que verdadeiramente você ama esse Deus? Ou será que o seu coração não se encontra dividido? Por que será que muitas vezes nós nos perdemos dentro da própria obra de Deus e esquecemos de nos aquietar diante do Deus da obra? Você já passou por essa situação? Por que será? Essa tendência, certamente, amada mulher, indica algum problema em nossa adoração. Será que indica, ou talvez não queira indicar também, algum problema relacionado ao nosso próprio amor para com o nosso Mestre? E o que será essa boa parte que Maria havia escolhido? E que Marta e muitas de nós, muitas e muitas vezes, deixamos passar? Reclamamos, murmuramos, estamos atarefadas, fazendo não coisas pecaminosas, coisas boas, inclusive para o Senhor, mas esquecemos dele. É possível servirmos a ele e esquecermos dele? Isso nós vamos ver no decorrer do nosso estudo. Você conhece alguém que serve de exemplo para você, dedicado ao Senhor, voltado a amá-lo e obedecê-lo, ou totalmente voltado a isso? Eu não tenho dúvida que algumas de vocês que me acompanham nesta hora é mulher virtuosa, é mulher que tem interesse pelas coisas do Senhor, é mulher que serve muito ao Senhor. Mas eu devo dizer para o meu coração e para o seu coração que somente pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, o nosso coração será desafiado e não nos bloqueará ou não nos blindará de conseguir enxergar, inclusive agora, dentro desse estudo, de que o nosso coração não está inteiramente dedicado ao Senhor. Eu não falo sobre alguma devoção mística que impede um modo de vida responsável. Eu falo da dificuldade que eu e você muitas vezes sentimos quando tentamos dedicar a nossa vida inteiramente, a cada momento, durante todo o dia ou dioturnamente, a esse Deus maravilhoso. Precisamos reconhecer, ter humildade de dizer que nenhuma de nós tem o nosso coração inteiramente voltado a Deus. Contudo, o Senhor não quer um coração dividido, mas um coração inteiro, que agrada a Ele. Mas, Cíntia, como aquele coração que dedica o seu amor, não apenas o seu amor, mas um amor abnegado, aquele coração que o adora, que tem uma fé, não simplesmente fé, mas uma fé operosa, conforme nos diz o texto bíblico, e o coração de uma mulher que serve ao Senhor ao assentar-se aos seus pés
e ler a palavra de Deus, e ter intimidade com Deus, e ter a sua vida de oração, e ter gosto pela leitura da palavra. Como diz o nosso amado pastor, Dr. Elias Medeiros, inclusive que esteve aqui na nossa igreja, nesse primeiro final de semana de novembro, como preletor, comemorando o aniversário da minha igreja aqui em Canoas. Ler a Bíblia em câmera lenta, olhando os detalhes, degustando aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou para o nosso bem. Ah, minhas irmãs, quantas vezes nós estamos atarefadas, assoberbadas com tantas coisas, que nós priorizamos tudo, menos a nossa caminhada com Deus. E é certo que assim o nosso coração vai estar totalmente dividido, agitado. Eu não estou dizendo com isso que você não vai ter a sua organização, que você não vai se planejar, que você não vai cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu trabalho secular. Não é isso que a Bíblia diz e nem o que eu estou dizendo. A minha pergunta é: quanto tempo você tem gastado aos pés do Mestre? Quanto tempo você dedica à única coisa que de fato lhe é necessária e que ninguém vai lhe roubar e que o Senhor vai poder dizer para você e para mim, assim como disse para Maria: Cíntia, escolheste a melhor parte. Quanto tempo você gasta assim? Se formos honestas conosco mesmo, nós somos muito mais parecidas com Marta do que com Maria. E o pior, ainda condenamos Maria, muitas vezes tendo aquele olhar: olha aí, é folgada, não veio me ajudar. A Bíblia não diz isso. Nós temos, muitas vezes, infelizmente, dentro do nosso coração, fortes amores concorrendo com o nosso amor relacionado a Deus. E muitas vezes nós nos perdemos dentro de nós mesmos. Sim, amamos ao Senhor, mas no momento em que nós estamos um tanto ocupadas trabalhando para Ele, muitas vezes nós esquecemos do nosso tempo com Ele. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Já nos diz e nos lembra o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34, eu gostaria que você guardasse esse versículo no seu coração. Diz assim: cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de preocupações dessa vida. Ó, querida mulher, quantas preocupações você tem alimentado no seu dia a dia? Tornando muitas vezes essas preocupações em um volume tão gigante, tão grande, que lhe rouba o foco, lhe rouba o sono, lhe tira a paz, lhe desanima e faz com que você fique correndo o dia inteiro atrás apenas disso. Por que é que é tão fácil nós enchermos o nosso coração de preocupações? E muitas vezes, quando nos damos conta, já estamos presas nelas. Se nós não podemos acrescentar um côvado da nossa vida, não andeis ansiosos por coisa alguma. Uma ordenança bíblica para nós. Não é por algumas coisas, é por coisa alguma. Nem o que é a vez de comer, nem o que é a vez de vestir. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Onde anda o seu contentamento? Lembro sempre do nosso reformador, João Calvino, que nos dizia que o nosso coração é uma fábrica de outros ídolos ou de outros deuses. E supomos, muitas vezes, que eles mesmos nos salvarão e proverão para nós aquilo que nós precisamos. Devo lembrar para você alguns insights dos puritanos. Ao procurarmos entender a devoção plena que Deus exige no primeiro mandamento, Cíntia, qual é o primeiro mandamento? Estou chegando agora. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Cíntia, ainda bem que eu não tenho, ainda bem que eu sou cristã, eu não tenho imagens de escultura. Talvez você não tenha imagens, mas você esteja com seu coração cheio de ídolos, que se tornam outros deuses tanto quanto. O sujo falando do mal lavado. Não quero dizer com isso que as imagens é algo que é bíblico, pelo contrário. A Bíblia diz que não é para ter.
O nosso Deus é suficiente, é o único Deus, Deus vivo e verdadeiro. Nós não precisamos dele e mais alguém. Ele nos é suficiente, isso tem que estar claro na nossa mente. E aí, quando nós pensamos nessa devoção plena que Deus exige no primeiro mandamento, um recurso que eu indico para você é o Catecismo Maior de Westminster. Porque ele propõe a seguinte pergunta: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Porque talvez quando eu fale assim, não terás outros deuses diante de mim, talvez você fique, mas o que é que significa isso? Então, quais são os deveres exigidos nesse primeiro mandamento? Os deveres são o seguinte: conhecer e reconhecer Deus como o único Deus verdadeiro e o nosso Deus, adorá-lo e glorificá-lo como tal, ter cuidado de agradá-lo em tudo, ficar triste quando ele é ofendido em qualquer coisa e andar humildemente com ele. É assim que você tem vivido? Presta bem atenção nos verbos: conhecer e reconhecer esse Deus acima de todas as coisas como o único Deus, adorá-lo e glorificá-lo todos os dias da sua vida, agradá-lo em tudo conforme ele prescreve, se entristecer quando nós o ofendermos, porque nós o ofendemos e muito, e andarmos humildemente com ele. Agora eu vou tentar destrinchar um pouquinho mais, para ver se você entende e se o meu coração também compreende as verdades bíblicas. Quando eu falo pensar em Deus, será que você pensa em Deus? Faça um teste aí, avalie o seu coração. Quanto tempo você pensa em Deus? Pega um dia para você ter uma noção e fazer uma pequena avaliação. Eu penso em Deus continuamente ou apenas nos momentos em que eu desejo algo ou preciso de algo? Ou seja, eu penso em Deus simplesmente quando eu quero alguma coisa que diz respeito aos meus caprichos. Isso é uma verdade bíblica? Será que é isso que Deus nos ensina e pede para pensarmos nele? Claro que não. Meditar em Deus. Será que eu medito de fato no caráter desse Deus? Será que eu medito em sua santidade, ou seja, nos atributos de Deus, como que ele é? Será que eu medito em sua bondade, em seu amor, um amor incondicional, que olha para uma miserável pecadora como eu, Cíntia, tão pequena, tão frágil, tão pequena serva? Nós não somos grandes servas, nós somos muito pequenas, mas nós servimos a um grande Deus. Será que eu medito nele dessa forma? Pega outro verbo, lembrar de Deus. Será que eu lembro dele em tudo que eu faço, naquilo que eu digo, ou raramente eu vou pensar nele? Ah, minhas queridas, se nós pensássemos em Deus, meditássemos em Deus, lembrássemos de Deus e confiássemos em Deus. Por que eu falo em confiar em Deus? Porque eu confio em tantas outras coisas, ou até em mim mesmo, ou até mesmo no meu currículo, no meu trabalho, e esqueço de confiar nele. Esqueço de lembrar quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Às vezes você confia na sua grandeza e não na grandeza de Deus, até usa o nome de Deus, mas não confia nele. Nós somos miseráveis, pequenas, pobres, cegas e nuas, conforme nos diz o texto bíblico. Por isso mesmo que o nosso coração muitas vezes fica totalmente dividido. E eu gostaria que nesse estudo, através dessa série, Deus falasse profundamente ao seu coração, para que você parasse de ficar pensando nas outras pessoas e pensasse no seu coração. O que é que está ocupando o primeiro lugar no seu coração? Se Deus não for o primeiro lugar na sua vida, ele não é mais nada, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E muitas vezes as bênçãos que Deus tem te dado, você tem feito deles ídolo. Quer ver? Filhos,
trabalho, família, riqueza, orgulho, prosperidade, sucesso, estudos. Quanta pobreza em um coração só. Nunca devemos fazer com que as bênçãos do nosso Deus nos impeça de reconhecer quem Ele é e, pior, nos impeça de o buscarmos em primeiro lugar acima de todas as coisas. Como que eu posso reconhecer isso, Cíntia? Observe os meios de graça, observe como anda a sua vida, observe a sua assiduidade na sua igreja, observe a leitura e a caminhada bíblica que você tem, quanto tempo você gasta. Observe o seu tempo de oração, observe se você se preocupa com os outros, porque a partir do momento que nós somos contagiadas pelo amor de Deus, nós nos preocupamos com os outros, nós não ficamos com esse amor só para nós. Será que você é uma pessoa, será que você é uma mulher que se importa com aqueles que estão na sua casa, que exala o bom perfume de Cristo dentro da sua casa? Como será que o seu esposo lhe vê? Como será que os seus filhos lhe vê? Como será que os seus vizinhos lhe vê? Será que você intencionalmente prepara estratégias para mostrar o amor de Cristo na vida dos seus vizinhos? Ou você não se mistura com essa gentalha? E na sua igreja? Por que você tem faltado tanto? A Bíblia diz, não deixai-vos de congregar como é costumes de algum. Ah, Cíntia, mas depois da pandemia eu fiquei mal acostumada com online. Retorne, não é a mesma coisa. Nós precisamos caminhar em bloco. Não existe santidade. Não existe santidade. Não existe perseverança dos santos se nós não andarmos em comunhão. Não tem como perseverar você sozinho aí no seu canto. Deus não lhe chamou exclusivamente e lhe colocou como uma ilha para você viver sozinho no seu canto, ou simplesmente olhando os defeitos de todo mundo, ou simplesmente como engenheiro de obra pronta. Sabe o que é engenheiro de obra pronta? Aquele que não faz nada e quando tudo está feito, ele vem dar opinião. Não, minha querida mulher, não, não, não. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. E a Bíblia diz que nós precisamos nos envolver nessa grande seara dioturnamente. Todos os dias o Senhor nos dá grandes oportunidades. Ele prepara de antemão as oportunidades para que eu e você ande nela. Enquanto você vai para o trabalho, lá no seu trabalho secular, você deve exalar o bom perfume de Cristo. Você deve buscar, se o seu coração estiver contagiado por esse amor de Deus, você vai ter vontade sim de anunciar Cristo através das suas ações, através do seu sorriso, através das suas oportunidades, através de um coração cheio de gratidão. E não existe gratidão de mãos vazias, não existe contentamento de mãos vazias. Quando nós somos gratos, nós queremos retribuir, nós queremos mostrar para o outro essa maravilhosa graça que nós recebemos. Como você tem se envolvido na obra missionária? Ah, Cíntia, mas aqui na minha região, olha, se você quiser se envolver na obra missionária e não tiver vendo as oportunidades, manda um recadinho para mim, por esse mesmo número que eu lhe dei no início, que eu vou colocar você para ser uma parceira missionária nossa aqui, porque nós temos muito o que fazer. Eu queria trazer para vocês alguns personagens bíblicos que estavam e eram cristãos, certamente, mas que estavam com seus corações, alguns divididos, outros puderam obedecer ao Senhor de todo o seu coração, pela graça dele, mas que serve de exemplo para nós. O primeiro que eu gostaria de trazer para vocês é o exemplo do sacerdote Eli. Pensa, o pastor, o sacerdote chamado Eli. Antes do tempo dos reis de Israel, um sacerdote chamado Eli atuou como governante nomeado pelo próprio Deus. Mas Eli, ele tinha um problema sério. Qual foi o problema de Eli? Eli deixou de honrar a Deus. Como assim, Cíntia? Eli estava mais preocupado em agradar os seus 2 filhos, rebeldes, diga-se de passagem, do que em agradar a Deus. E Deus, que vê todas as coisas, confrontou Eli. Depois você pode olhar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. O Senhor confronta Eli dizendo assim: por que você honra os teus filhos mais do que a mim?
Ah, meninas do meu coração, quantas mulheres que têm procurado honrar muito mais os seus filhos do que a Deus. Muito cuidado, porque o seu coração pode ter um ídolo chamado filholatria. Tudo agora é o seu filho, tudo é em função do seu filho. Você se esqueceu de Deus. Os seus filhos não são seus filhos, porque herança não é comprada, herança é herdada. E eu quero dizer para você que não é fácil educar filhos, não tem receita de bolo pronta. E mais, cada um é de um jeito, por mais que seja do mesmo pai, da mesma mãe. É um grande desafio e nós só conseguiremos educá-los nos caminhos do Senhor, pela graça de Deus, com a misericórdia de Deus e com a bondade de Deus superabundando na nossa vida. Mas eles não devem ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Como é que anda a sua vida com Deus em relação aos seus filhos? Quantas vezes você investe tanto na vida de lazer do seu filho, na vida acadêmica do seu filho, na vida profissional do seu filho, menos na vida espiritual? Mãezinhas que não vão mais à casa do Senhor, mãezinhas que não têm alegria de ver que os seus filhos vão desde pequenininho ter os seus amigos na casa do Senhor, que enche a sua casa com os colegas da casa do Senhor, com o povo da aliança, com o povo de Deus. Não. Você tem tempo para estar em todos os lugares, menos servindo ao Senhor. E a minha pergunta para você é: quem te deu o filho? Você se esqueceu? Lembra de onde você caiu. Quantas vezes você pediu, quantas vezes você suplicou. E agora, quantas vezes a gente vê mães de filhos muitas vezes pequenos, afastados da casa do Senhor, e quando a gente pergunta: querida, estou sentindo sua falta, posso te ajudar? O que tem acontecido? Ah, é porque fulano ainda está pequeno. Leve para a casa do Senhor. Leve em todo o tempo, não é fácil. Esse é o melhor tempo para você levar. Aproveite enquanto você ainda pode levar. Quando eles estiverem grandes, você já não terá mais esse privilégio. A partir dos 18 anos, quando eles engrossarem o cangotezinho e eles acharem que já sabem tudo e for maior de idade, você não olhar para trás e se sentir culpada, porque você não teve tempo de levar, e não simplesmente levar, mas educar nos santos caminhos. Fazer o seu culto doméstico dentro da sua casa. Dar o seu bom testemunho, ser uma mãe de oração. Eli passou por esse problema. E Jesus disse assim, lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 26. Se alguém vier a mim e amar o seu pai e a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo e não é digno de mim. Ou seja, observe o texto lido. Todos os personagens que são colocados aqui não tem nada de pecaminoso. Ó, se alguém vier a mim e amar ao pai, a mãe, o irmão, a sogra, o sogro, cunhado, é pecado? Não. Mas se esses ocuparem o primeiro lugar na sua vida, você já não é mais digno de Deus. Está aí no Evangelho de Lucas, capítulo 14, 26. Observe quantas vezes, querida mulher, você tem tempo para tudo menos para Deus. Se você é uma mulher regenerada por Cristo Jesus, se você já entendeu o chamado eficaz dele na sua vida, Deus lhe deu dons e talentos. Conforme nós lemos aqui, na nossa meditação da caminhada bíblica do texto lido de hoje, Coríntios 13, Deus nos dá dons não para a gente enterrar. Deus nos dá dons não para que a gente venha se soberbecer ou para gastar conosco mesmo, mas para a edificação da igreja, da noiva de Cristo. O que você tem feito com seus dons e talentos? Ah, Cintia, eu não estou conseguindo nem frequentar, quanto mais servir. A boa nova é que nunca é tarde. Se você está me ouvindo nessa hora, arrependa-se, retorne aos caminhos do Senhor, sirva-o de todo o seu coração. Leve os seus filhos, convide o seu esposo, ore, interceda, não desista, seja você a primeira a querer estar junto. Não tem nada melhor do que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas Eli decidiu amar aos seus filhos mais do que a Deus. E Deus cobrou de Eli. E se você não sabe o desenrolar da história, depois você lê
esse texto inteiro por completo, que você vai entender perfeitamente qual é a vontade de Deus, o que não devemos fazer como pais ou como mães, priorizando a filhos que muitas vezes não querem saber de Deus. Não minimizo a sua dor como mãe de talvez ter seus filhos afastados dos caminhos do Senhor. Oro ao Senhor para que Ele os traga de volta. Eu compreendo perfeitamente a sua dor. Não desista de orar por eles, mas continue firme, buscando ao Senhor, porque se uma migalha do favor dEle lhes alcançar, será suficiente para o seu filho retornar, servir, estar junto contigo e toda a sua família, e você poder falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantas biografias de grandes servos do Senhor estão inclusas as orações das mães que não desistiram de orar pelos seus filhos. Isso é meio de graça. Caminhada bíblica é meio de graça. Oração é meio de graça. Não desperdice esse tempo. Mas nós temos também nas Sagradas Escrituras um pai que confiava em Deus e que foi colocado à prova. Porque confiar em Deus significa crer nele e obedecer às suas ordens a qualquer custo. Não é conforme o que você acha. O meu achismo e o seu achismo, se não for bíblico, está descartado. Não existe achismo. Existe a verdade bíblica que nós devemos seguir. Por isso que é importante nós termos essa caminhada diária. Acreditar, confiar em Deus, significa que tudo de que preciso para ser amado e cuidado eternamente por Ele já me foi concedido na pessoa bendita de Cristo Jesus. Embora confiemos em Cristo para a nossa salvação eterna, com muita frequência, encontramos outras áreas de nossa vida em que nós não confiamos em Deus, e você sabe do que eu estou falando. Certa vez aconselhando uma mulher que era casada, que o seu marido não era cristão, no decorrer da conversa, eu perguntei assim para ela: a senhora acredita que Deus abriu o Mar Vermelho e salvou todo o seu povo? Sim. A senhora acredita que esse mesmo povo passou a pé enxuto e Deus os livrou? Sim. A senhora acredita que Deus mandava o maná, o pão do céu, para o povo, lá no deserto? Todo dia de manhã, pão fresquinho, o maná chegava, você nem precisava comprar, eles apanhavam e comiam. Sim. A senhora acredita que Deus pode transformar a vida do seu esposo? Ela falou, Cíntia, esse aí nem Deus dá jeito. Parece, amadas meninas, que nós cremos nos relatos bíblicos, mas quando a prova chega para dentro da nossa casa, ou relacionada a pessoas que nós convivemos, parece que nós não confiamos mais em Deus. Quantas vezes nós ficamos apreensivas quando nós imaginamos que o dinheiro não vai ser suficiente para pagar as contas? Quando nós imaginamos que nós vamos perder a saúde, que nós estamos ficando idosas, não aceitamos a nossa idade e tantas outras coisas que vão perturbando a nossa mente. Na verdade, essas ações, essas inquietações revelam falta de confiança na capacidade de que Deus tudo pode e tudo já fez por nós. Quando nós falamos disso, nós temos que admitir que esse tipo de pensamento e ação também é uma idolatria. São pensamentos idólatras, porque aí nós deixamos de confiar em Deus e confiamos em nós mesmos ou em qualquer outra coisa. Quero citar o caso de Abraão. Abraão havia esperado muitos e muitos anos pelo maior e melhor de todos os presentes, humanamente falando, para ele, que ele aguardava, e que havia sido prometido por um Deus, que era o quê? Um filho. Um filho que Deus disse que usaria para trazer ao mundo, inclusive, o seu próprio libertador. E nasceu Isaac. E depois do nascimento de Isaac, Deus pediu a Abraão uma obediência que ele nunca imaginou. Ainda bem que foi para Abraão, não foi para você, né? Lá em Gênesis capítulo 22, 2, o texto diz, Deus falando com Abraão, disse, agora você toma o seu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, olha o texto, vai até a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto.
em holocausto. O fato de Abraão ter se sujeitado à ordem de Deus é um exemplo extraordinário de como Deus, por sua graça, nos sustenta e nos capacita para obedecer. Então, há esperança para mim e para você, porque Abraão era homem como eu e você. Abraão poderia simplesmente ter pensado consigo mesmo: Deus não me pediria para matar Isaac. Às vezes a gente blinda o nosso coração com alguns questionamentos assim, né? Não. Eu tenho, na verdade, é que protegê-lo. Eu estou entendendo errado. Que Deus cumpra seu plano em relação ao Messias, eu preciso fazer simplesmente o que me parece correto. E o que me parece correto não é matar o meu filho, se foi ele que me prometeu. Mas, pela graça divina, Abraão foi capaz de confiar totalmente no poder e no plano que era do nosso Mestre, do nosso Senhor. Reflita. Reflita e compare. O que eu acho maravilhoso nas Sagradas Escrituras é que a Bíblia não esconde os pontos fracos e fortes de nenhum dos personagens. Você, como mãe, reflita, e como pai. Nesses dois exemplos, nós temos aqui dois pais. A diferença entre o relacionamento de Abraão e o de Eli com Deus. Abraão amava o seu filho, mas amava muito mais a Deus do que o Isaac. E lembrem-se que Abraão já era de idade avançada, esperou por muitos anos, só tinha um filho. Eli, claro que Eli adorava a Deus. E estava a ponto de estar, inclusive, disposto a entregar a pessoa mais querida do seu coração. Era essa a verdade? Claro que não. Isaac, sim. Perdão, Abraão, sim. Estava disposto a adorar a Deus, inclusive entregando seu único filho amado, que é Isaac. Eli teria dito, sim, que amava a Deus e aos seus filhos. Você não vê Eli dizendo que não amava a Deus, assim como eu e você. Eu não estou questionando se você ama a Deus. O nosso grande ponto aqui é o tema do nosso estudo. Será que o seu coração não está dividido? Ama a Deus e mais, e mais, e mais, e mais. Uma porção de ídolos dentro do seu coração, inclusive talvez o seu próprio filho? Eli teria dito que amava a Deus, inclusive, e também aos seus filhos. Mas na hora da verdade, porém, as suas ações mostrou claramente que eram os seus filhos que governavam o seu coração. Ah, meninas, como nós precisamos voltar às Escrituras. Como está virando comum nos dias de hoje os filhos governarem o coração das mães. Os filhos dominar e ser o centro da casa. Não foi para isso que Deus te deu filhos. Não foi para isso. Filhos não devem decidir por você. Filhos, aliás, não sabem decidir, eles precisam de limites e Deus nos dá autoridade e nos constitui como autoridade para que possamos ensiná-los, inclusive, o que é certo e errado. Queria que você pensasse um pouquinho. Diante da adversidade, onde está a sua confiança? Confiança no Deus que você adora, diante da adversidade. Quando parece que tudo pelo que você trabalhou está prestes a se transformar simplesmente em vento ou em fumaça, ou seja, quando você está perdendo tudo. Quando seus filhos, sua família ou até mesmo você está doente. Quando você fica desempregado. Quando a sua empresa, você, grande empreendedor, vai por água abaixo. Quando há conflitos na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho. As perguntas fundamentais que devem brotar do seu coração é: você confia em Deus? Você crê que Ele é sábio, que Ele é bom, que Ele, inclusive, é poderoso o suficiente para realizar a sua vontade de conduzir você, a sua família, em segurança até a presença dEle? Você consegue ouvi-lo dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso? Muitas vezes, meninas, nós nos pegamos vacilando e questionando a bondade e a veracidade do próprio Deus. Por exemplo, será que eu posso confiar em Deus para a salvação e outras coisas do âmbito religioso?
E isso, muitas vezes nós confiamos. Mas, quanto ao meu casamento, quanto à minha família, quanto ao meu trabalho, conforme o exemplo que eu citei há pouco, da esposa que acreditava em todas as verdades bíblicas, mas não acreditava que Deus poderia transformar a vida do seu esposo, parece que essa nossa confiança vai de água abaixo. Você que luta com filhos, que muitas vezes estão desviados dos caminhos do Senhor, que são homossexuais, que estão sofrendo com drogas, abusos e tantas outras coisas mais. Deus é poderoso para salvar você e toda a sua casa. Creia nas possibilidades de Deus. Parece que às vezes eu não preciso me esforçar para ter uma vida de obediência grata. Grata pelo quê, Cíntia? Grata pelo amor e pela aceitação pelo qual Deus teve para comigo. A minha desobediência não é idolatria. As minhas circunstâncias, muitas vezes, eu fico justificando. São peculiares, são minhas, afinal de contas, eu sou humano e quem não erra? Se esse for o seu tipo de pensamento, que pensamento pequeno. É certo que nós erramos. É certo que nós continuamos como pecadores, mas somos pecadoras redimidas. Contamos com a graça, com o amor incondicional do nosso Deus, que tem interesse em nos habilitar, em fazer de nós pessoas e mulheres melhores. E quando eu falo melhores, eu estou querendo me referir a mais parecidas com Cristo Jesus. Destas formas, são muito sutis. Nos vemos faltar com obediência ao primeiro mandamento e muitas vezes, amada mulher, erigir grandes, pequenos, médios e até mesmo outros deuses. Os deuses da sua razão, os deuses da sua exaltação, os deuses do seu egoísmo, os deuses do amor próprio, os deuses do vitimismo, o Deus da procrastinação, o Deus da inveja, e tantos são os deuses do egoísmo. Vivemos numa sociedade egocêntrica que não pensa mais no outro, em vez de desenvolvermos a confiança e a devoção absoluta em Cristo Jesus. E a pergunta que o Senhor faz é: tu me amas mais do que a estes? Ele fez essa pergunta para Pedro e ele faz ao meu coração e ao seu também. Antes de negar a Cristo, na noite da crucificação, Pedro achava que amava e adorava plenamente ao seu Senhor. E Pedro supôs equivocadamente que o seu amor pelo Senhor fosse mais forte do que qualquer outro amor. Quantas vezes nós assim pensamos também? E enquanto estou falando, eu gostaria, e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração, que você passe a fazer uma autoavaliação da sua vida, no seu relacionamento com Deus. Porque Pedro naquele dia ainda declarou assim, ó: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Você vai encontrar essas verdades bíblicas dita por Pedro no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 31. E Jesus automaticamente, que sonda o nosso coração, que conhece a motivação do nosso coração, porque você pode procurar enganar qualquer pessoa, menos a Deus, porque Ele sabe do que você faz e por que você faz, qual é a motivação que te impulsiona a fazer. Jesus disse: nessa noite, ainda hoje, tu me negarás 3 vezes. Foi logo em seguidinha aí, ó, Marcos capítulo 14, versículo 30. Quando o olhar de Pedro cruzou com o olhar do Senhor Jesus, ele entendeu a incoerência do seu coração, a fragilidade do seu afeto e o verdadeiro foco do seu amor. E ele percebeu que ele também tinha outros deuses, assim como eu e você tem no coração. Nós não podemos encerrar a Tarde das Mulheres sem fazer uma avaliação do nosso coração. Porque Pedro havia imaginado ser forte o suficiente para ser o seu próprio salvador, assim como você muitas vezes se acha, né? Você se acha a última bolachinha do pacote. Normalmente a última bolachinha chega quebrada, hein? Se acha melhor do que todo mundo, se acha autossuficiente, se acha muita coisa, mas é totalmente secularizada. Muito cuidado com os ismos do nosso século. Secularismo, feminismo. Tantos ismos, fora o cristianismo, que vai te deixar bem longe,
vai blindar o seu coração e vai te afastar da essência do cristianismo. Voltando ainda para o personagem aqui, que é Pedro, que nós estamos trazendo. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 62, a Bíblia diz que saindo dali, Pedro chorou amargamente. Você não ouve aqui ou não vê, pelo menos a Bíblia não relata, a palavra arrependimento. Mas esse choro amargo, essa ação de Pedro, revela que ele verdadeiramente se arrependeu. Até porque dali em diante a gente vê um outro Pedro nas Escrituras. Há esperança para mim e para você. Ainda que o seu coração esteja entulhado de outros ídolos, de outras idolatrias, de outros deuses, Deus te convida a um arrependimento genuíno, a esse choro amargo, para que você, a partir de hoje, nós ainda estamos vivas, Deus nos dá chance. Pare de ficar falando dos outros, comece a enxergar a sua vida com Deus. Pare de ficar procrastinando o seu tempo com Deus, a sua caminhada bíblica, a sua vida de oração, o seu congregar, o seu envolvimento na casa do Senhor. Que tipo de mulher você tem sido? Você se diz cristã, mas quais são as suas ações? Será que essas ações glorificam verdadeiramente ao nosso Mestre? Jesus, em sua misericórdia, ajudou a Pedro compreender, reconhecer e entender aquela fraqueza que estava dividindo o coração dele. Na praia, enquanto Jesus preparava o café da manhã para os seus discípulos, ele confrontou Pedro ternamente, amorosamente, como é de costume fazer. E 3 vezes ele perguntou: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Por que será que Jesus perguntou 3 vezes a mesma coisa a Pedro? Primeiro ele relembrou que ele era filho de João, assim como você, pezinho de barro, pecador, assim como eu. Não se ache muita coisa. Tudo que nós temos e somos vem do Senhor. Se você não entendeu isso ainda, você precisa compreender e pedir ao Senhor que abra os seus olhos para você enxergar. Você precisa entender e parar de perder tempo com picuinha, vendo o defeito dos outros, acreditando no disse-me-disse do outro. Envolva-se com esse grande amor de Cristo. Caminhe perto de quem é referencial para você e que faz você crescer e estar mais perto de Cristo, da cruz de Cristo. Nós temos sim uma grande nuvem de testemunha que nós podemos nos espelhar e olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, entendendo que a nossa vida é curta, pequena, nós não sabemos quantos dias nós ficaremos por aqui. Hoje eu estou falando para você aqui na Tarde das Mulheres, eu não sei até quando eu estarei por aqui, mas o dia que se chama hoje, desejo aproveitar, aprendendo e ensinando, para que nós possamos buscar compreender as verdades do Senhor e amar ao Senhor acima de todas as coisas, sem ter outros deuses no nosso coração além dele. Isso não é fácil, queridas mulheres. Isso só o Senhor pode fazer com a nossa vida, mas Ele quer, Ele deseja. E quando Jesus confrontou a Pedro por 3 vezes, ele aflito e triste, Pedro foi obrigado a reconhecer, nos diz lá no Evangelho de João. Ele já foi mais humilde dessa vez, ele só disse assim: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Foi como se Pedro tivesse dito assim: Senhor, tu conheces o meu coração, sabes dos amores que competem contigo ou por minha atenção para contigo. Eu te amo, mas tu sabes que eu falhei em amar-te, pois eu amei outras coisas junto contigo e o meu coração ficou dividido e tu não amas um coração dividido. E em essência a resposta do Senhor foi: sim, Pedro, eu sei, e agora você também sabe. Sim, Cíntia, eu sei, e agora tu também sabes. Sim, Semilda, eu sei, e agora tu também sabes. Sim, Claudinha. Sim, Fábio. Sim, Edith. Sim, Juliana. Sim, Terezinha. Sim, Solange. Sim, Giovana. Sim, Kênia. Sim, Helena. Sim, Juraci. Eu sei, e agora tu também sabes. Muitas vezes
não permanecemos fiéis ao Senhor como deveríamos, minhas meninas, pois nós temos o nosso coração, ou dentro do nosso coração, os mesmos amores que concorreram no coração de Pedro. Temos medo de que outros nos critiquem, que zombem de nós, ou que nos persigam. E muitas vezes isso nos impede de ir mais longe. Muitas vezes as feridas que já foram feitas, inclusive na nossa própria caminhada de fé, com disse-me-disse, as setas malignas que Satanás coloca, tentando te destruir, tentando te afastar, tentando te fazer desistir, não desista. Todo o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Mas nós temos sim medo. Nós temos cicatrizes, nós temos feridas que precisam ser curadas aos pés da cruz de Cristo. Pessoas que nos machucaram, porque servimos ao Senhor, porque buscamos servir ao Senhor. Em meio a essa triste realidade, eu queria dizer para você que se encontra uma alegre verdade. Como Pedro pertencia a Cristo, afinal das contas, ele prevalecia. A sua fé não fracassaria completamente, porque Cristo é o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim. Sua fé sobreviveria e se desenvolveria por meio do seu fracasso, porque o Senhor havia orado por ele, o Senhor orou por mim, o Senhor orou por você. Leia depois lá o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32, o Senhor intercedeu por nós. E quando o Senhor, nosso Deus, nos vê através da pessoa de Cristo Jesus, porque Ele é santo, santo e santo. Você pode consolar o seu coração, eu posso consolar o meu coração com o fato de que o Senhor ora, intercedeu por nós. Quem você adora? À primeira vista, talvez parecesse que você estava se saindo bem na tarefa de obedecer esse mandamento, não é? Qual mandamento? Não terás outros deuses diante de mim? Talvez quando eu comecei esse estudo você disse, opa, a palavra hoje não é para mim. Eu espero que você tenha mudado e pensado, essa palavra é totalmente para mim, porque existem outros deuses no meu coração. O meu coração é uma fábrica de ídolos. Eu preciso negar-se a mim mesmo. A palavra de Deus diz que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você precisa diminuir para que Cristo cresça. Você precisa parar de tanto orgulho, tanta arrogância, tanta amargura, tanta falsidade e seguir rumo a Cristo Jesus, fazendo o que Ele verdadeiramente deseja que você faça. Reconhecer a sua pequenez, se arrepender, confessando os seus pecados, não no atacadão assim, Senhor, perdoa os meus pecados, mas nominalmente, Senhor, me perdoa, eu fiquei com raiva de fulano hoje, Senhor, me perdoa, porque eu não li a Bíblia hoje. Senhor, me perdoa porque eu tenho falhado no culto doméstico. Senhor, me perdoa porque eu não tenho ido à tua casa. Senhor, me perdoa porque eu não tenho me envolvido. Senhor, me perdoa porque eu tenho sido apenas espectador daqueles que trabalham. Eu tenho sido omissa. Deus não chama fãs, Deus não chama espectadores. Há trabalho bem certo para ti, cristão. Essa ordem o Senhor deu para nós, a sua igreja. E quando nós vivenciarmos isso, o mundo há de crer que existe um Deus Todo-Poderoso. Quem sabe agora, depois de olhar para a vida de Marta, Eli, Abraão e Pedro, você tenha percebido áreas da sua própria vida que precisam da graça de Deus. Precisa da graça de Deus para que outros deuses parem de governar o seu coração. Cíntia, mas eu não tenho outro Deus. Talvez seja você mesmo. Você esteja centralizado consigo mesma. Você esteja ocupando o primeiro lugar da sua vida. Você consegue discernir em que áreas você adora, honra, ama algo? Ou como você confia nisso muito mais do que você confia no próprio Deus? Pare e pense um pouco na sua vida. O que é que você tem adorado? O seu corpo, a sua beleza? O que é que você tem honrado? O seu dinheiro? O sexo? As riquezas? O seu orgulho? A amargura do seu coração? A tristeza? O vitimismo? Os seus filhos? O seu trabalho? Eu não sei quais são os ídolos do seu coração, mas peça a Deus que ilumine a sua mente.
arrependa-se verdadeiramente e busque novamente a presença do Deus Altíssimo em oração, porque Ele te ouvirá. Se você conseguiu reconhecer os ídolos do seu coração, ou pelo menos um deles, eu tenho certeza que tem muitos e muitos outros. Não se desespere. Lembre-se, Jesus sabia que Pedro negaria. Jesus não foi pego de surpresa. Mas por causa das orações que o nosso Deus maravilhoso havia feito na pessoa de Jesus, a fé no coração de Pedro sobreviveu e se desenvolveu. E Pedro foi uma bênção na vida de tantas outras pessoas e foi um grande homem de Deus, depois de ter se arrependido e reconhecido os postes ídolos do seu coração. E a minha oração nesta hora é que você também busque verdadeiramente esse Deus, busque caminhar com Ele, busque os meios de graça que Ele tem te dado, a comunhão, a oração, o congregar, a caminhada com Deus, a leitura diária, leia a Bíblia em câmera lenta, observe cada detalhe das Escrituras e Deus mudará a sua vida, fará de você uma grande mulher, um grande homem, um grande servo do Senhor. E o mundo está para ver, o mundo está para ver o que Deus é capaz de fazer na vida de quem se colocar inteiramente à sua disposição. Que Deus em Cristo te abençoe. E agora eu gostaria de, antes de encerrar, deixar alguns abracinhos para você. Quero deixar um abracinho especial para a SAF da IPB Nova Jerusalém, na pessoa aí de Cleciane, a SAF que fez 35 anos por esses dias, da Federação de Piauí, não apenas Cleciane, mas todas vocês que são sócias dessa amada SAF, que nos acompanham, que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente, que vocês sejam bênçãos, ser tu uma bênção, assim como nos é dito já nas Escrituras, e é um dos lemas da SAF também, não é? Também completou aniversário a SAF de Poços, aí na Bahia, que Deus continue abençoando cada uma de vocês, amadas meninas, cidade aí pertinho da minha amada Campo Formoso. Que Deus continue abençoando também a Igreja Central de Londrina, não é, na pessoa da Rô. Que Deus continue te abençoando, querida. Um grande abraço para você e todas as nossas queridas que tiveram a oportunidade de estar comigo aí na casa da Célia Mara alguns dias atrás. Foi um prazer gigante ter vocês juntinho naquela roda de conversa tão abençoada, né? Não apenas a IP Central, mas também da Igreja Presbiteriana Vila Judite, nossas queridas Clemene, também a Célia e tantas outras mulheres de Deus que congregam aí nessa amada igreja, assim como nossa amada Geni, nossa amada Cida, a Tânia, a Zezinha, a Débora, tantas meninas que nós podemos conhecer, dar um abracinho presencialmente. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, queridas, dessa amada região e toda a nossa amada região sul. A Cris, né? A Ligimar, a Neuzi. Logo, logo nos encontraremos, se Deus quiser, nesse final de semana, para receber os 139 anos da nossa amada SAF, aniversário da Confederação Nacional, 139 anos de história. Em todo o tempo, Deus levantando mulheres. Abracinho especial para nossa vice Suleila, nossa querida Dulce, a presidente da Sinodal Hospedeira, que estará nos recebendo, juntamente com todas as demais dessa nossa amada região sul. Lá em Joinville, nesse final de semana, haverá um culto de ação de graças. E vocês que estão nos ouvindo, que estarão lá, já recebam com antecedência o abraço, mas eu quero dar um especial em cada uma de vocês, tá bom? Também um abracinho aí para a Juliana, que está nos acompanhando sempre, a nossa querida Edith, a Semilda, a Margarida, a Iraci, a Miriam, a Elaine, a Ildete, a Cleidemir, a Juliana também ali em Candiota, a Ilza, lá de Ponta Grossa, a Dona Terezinha, e cada uma de vocês que tem nos acompanhado semanalmente. Desejo que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, inunda o meu e o seu coração e nos faça enxergar os ídolos que têm ocupado o lugar do nosso Deus e que eles sejam totalmente, completamente esvaziados na pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu aguardo por você na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!